Olá a todos, fala aí galera, beleza? Me chamo Lisano, tô aqui com o meu parceiro Luciano. Fala, cara. Já posso falar? Então, bem-vindo, gente. Bem-vindo ao nosso segundo programa aqui do Podcast Brasil. É isso aí. Pra quem acompanhou, a gente estreou com o Bernard, grande nome do vôlei. E dessa vez a gente trouxe dois nomes. Duas garotas que começaram a despontar ainda novas. Uma já está aposentada, a outra é um atual nome de destaque. Eu vou ler um histórico básico. Uma delas participou da Olimpíada de Seul em 88 e Barcelona em 92. Eu não vou dizer a idade dela, senão ela pode ficar brava comigo. Começou aos 6 anos de idade, é isso? Isso. Gente, Mas já. não foi 6 anos de idade em Seul, não. Não. Ela não tinha 6 anos em Seul, Verdade, não. verdade. Participou de Pan-Americanos. A primeira medalha de ouro em 91 foi em Havana, não é isso? Gente, esse povo não dá mole, não. Hoje está formado em Educação Física e Direito. Representa o Brasil na Secretaria Nacional de Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. É isso? É isso. E a outra convidada, um grande nome, expoente do esporte no momento, carioca. Como é que é? Em 2013, foi a primeira competição internacional, quando tinha 14 anos. Sim, isso mesmo. Já participou dos Jogos Pan-Americanos 2015, 2019. Participou da Olimpíada do Rio em 2016. Foi para Tóquio agora. Uhum. E acabou de ganhar o Pan-Americano de ginástica aqui no Rio de Janeiro, não é Aham, isso? Isso mesmo. Gente, eu tenho a honra de estar aqui com Luísa Parente e Flávia Saraiva. Muito obrigado pela presença de vocês. O prazer é Obrigada pelo nosso. convite. O prazer Eu é também nosso. estou honrada de que estar está ao lado aqui. de Flávia também. Fazia depois- tempo que a gente não se via, a gente já tava com saudade. Verdade. Legal, bem-vindo, tá? Muito obrigado Prazer. pela presença. É uma honra para nós receber dois nomes importantes do esporte. Nossa estreia em podcast, né? eu fiquei gente, sabendo é a disso, primeira eu vi no vez que a podcast gente das tá... duas. Isso, verdade. Legal. que Olha, bom. já começamos bem, hein, falando de esporte. A gente manteve o nível, né? Não é A gente não? trouxe o Começamos com o Bernard, Bernard, não mas, caímos né, não. Mantivemos É. o nível aqui. 2 estrelas da ginástica artística, 2 gerações diferentes, né? Sim, É A uma do Luísa- século passado, outra do século É. atual, né? Vamos combinar. século passado literalmente, né? Um século. A Luísa, primeira ginasta a ganhar uma medalha em Jogos Pan-Americanos, não é isso? 2 medalhas de ouro, Não, 2 medalhas de ouro. no primeiro, mesmo não, ano. primeiro a medalha de bronze Bronze em 87, é verdade. individualmente, né? Foi a Essa aí? primeira- Uhum. Eu tenho a impressão de que a Jaqueline ganhou uma medalha de bronze no salto em Caracas, mas eu tô na dúvida agora, se foi só a medalha por equipe que o Brasil ganhou. mas não, individualmente, individualmente acho que foi a você. primeira mesmo. Foi bronze Foi no em Caracas, paralelo. né? Essa Não, aqui. aí foi em Indianápolis. Foi em Indianápolis, essa 87, aqui. Eu é. trouxe já aqui. E também foi a primeira ginasta a ganhar ouro, Isso. né? Aliás, 2 ouros, né? Salto e paralelo. Em Havana, né? Isso. Nas 91 em assimétricas Cuba. e no salto. É que, né, no caso, a ginástica estava em Santiago de Cuba. Então, claro, o PAN foi de Havana, mas foi dividido na época em 2 províncias, assim, né? Digamos, na capital e também em Santiago de Cuba. E aí a ginástica ficou lá com judô e outras modalidades também. E a gente... Bacana. Teve esse resultado histórico. É verdade, é. Foi um marco, né? Quer dizer, foi histórico, né? Ali você mais ou menos ali abriu as portas, né? Sim. É isso que eu E- falo, eu não sei Ah, de com ginástica certeza. antes de você. Mas nós tivemos. O Brasil já teve É. representação olímpica, né? Em 80, que foi a primeira, em Moscou. Com a Cláudia Magalhães e o João Ribeiro, então sempre uma representação individual, porque o Brasil não classificava por equipe na época, né? Porque não conseguia galgar essa classificação. Depois, em 84, em Los Angeles, com a Tatiana Figueiredo e o Gerson. Então, eu fui a primeira a ir a 2 consecutivas, Seul 88 e Barcelona 92, ainda também individualmente. Eu vou Fui com entregar 2 a minha parceiros. idade dizendo que O eu lembro Marco e das o suas Guilherme. participações. Eu assisti. Pois é, tá revelando aí a nossa idade. Eu tô lascada agora. Não, e eu tomei um puxão de orelha hoje, que a minha cunhada falou dizendo que você trate ela bem, que eu adorava assistir ela, era a fã torcida era inveterada grande. dela. Lu, beijo. Foi uma época que começou a transmitir mais, a projetar mais Foi. na imprensa também, todos esses jogos, né, de televisionar, enfim, tudo. Então, ficou mais conhecida, realmente, né? Desde o PAN, né? Desde o PAN também. Sim, com certeza. E Foi aí? mostrando que a ginástica Aí tava depois veio crescendo. essa geração aí poderosa, Então. que vai a equipe completa, que é uma Ai, coisa que boa. isso. Ela já começou ali, né, em 2008, as meninas já começaram a crescer bastante, né? Veio com a medalha da DAI.
Sim. 2003, a medalha da Dani. Em Aí você 2001. fala da Ana dos Santos. 2001 foi a primeira. A Daiane dos Santos, Então a gente tá falando 91, a primeira medalha de ouro em Pan. E em 2001, a primeira medalha mundial de prata, prata, que foi da Dani. Dani. E a de ouro foi em 2003. Mostra da... essa é Daiane. do... Essas duas de... são do Pan de Cuba, né? De Havana e Santiago, né? Que legal. Eu ganhei na raspadinha uma dessa outro dia. É. É facinha. Eu tinha que dar uma passadinha na fita, tá um pouquinho amassada. Ah, mas essa que dá um que charme. nada, Esse aqui novinha. dá um Esse é um charme. charme pra- Ó, eu fiz judô. Na época a gente falava que o faixa preta, quanto mais branca tivesse a Ah, faixa dele, melhor, mais né? é surrada, sinal, né? exatamente, Entendi. sinal de experiência, É entendeu? verdade. Vou pegar uma limpinha assim, esse pessoal que tirou medalha agora, sabe? Não, Chega mas com a medalha olha só o limpinha. nível da fita. Não, gente, olha o hoje em nível dia da é fita. melhor, é A melhor. tecnologia serve pra isso também. Essa Nunca aí que é vai da onde? amassar Fala pra mim, essa. Flávia. Essa aqui é do Pan, que teve aqui no Rio. Mostra, Agora, por favor. vou mostrar minha medalha pra vocês. É só, assim... Eu trouxe só uma, mas eu ganhei 3. É 3 de importante- ouro e uma de prata. É importante a gente diferenciar, porque tem os Jogos Pan-Americanos, né? E tem o Isso, Campeonato Pan-Americano, né? De Jogos Pan-Americanos, eu tenho 5, mas é bronze, todas são de bronze. Ah, que pô. horrível. É. Poxa, olha. Fácil, né? Ah, Essas de ouro do Campeonato Pan-Americano, Isso, você é. ganhou em quais? Eu ganhei no individual geral, eu ganhei trave e a gente ganhou por equipe. E aí eu fiquei em segundo no solo. E quando eu falo assim individual geral, né, é campeoníssima, ganhou tudo, né? A soma de isso, tudo. de todos Então, os aparelhos. E É foi, a ginasta. e foi uma competição histórica, porque o Brasil nunca tinha ganhado dos Estados Unidos. é verdade. E aí a gente ganhou no individual geral dos Estados Unidos e por equipe. Uau. É verdade. Foi a vibração, a comemoração. Foi, de nossa, vocês foi maravilhosa. emocionante. A gente chorou É muito. histórico mesmo. a gente quem? Mano, diz pra mim, quem é que tava presente? Todos os atletas, assim, foi emocionante pra gente Mas estar a lá. equipe feminina quem Isso, era? quem competiu foi eu, a Rebeca, a Lohane, a Cristal, a Júlia e a Carol. Mas, tipo, tem as outras meninas também que não competiram, mas estavam lá treinando Participou junto da com a gente. equipe. A Jade, a A gente eu vi o tempo Thaís. inteiro lá. Então, e elas estavam vibrando. vibrando muito, torcendo muito pela gente. A Jade chorou muito quando eu consegui ganhar a medalha do individual geral, porque é a minha primeira medalha de ouro em Pan-Americana. Que maneiro. Eu nunca tinha ganhado uma medalha de ouro em Eu Pan-Americana. também nunca ganhei. E aí, e aí, quando eu conquistei esse feito depois da cirurgia, Que bom. nossa, foi Eu emocionante, quero assim, saber pra essa todo história mundo. aí depois. Vamos É, lá. Vamos começar do começo? vamos. Como é que surgiu a ginástica na vida de vocês? Bom, eu tinha irmãos que praticavam ginástica e aí não tinham o que fazer comigo, me levavam também. Aí eu tinha que ir lá para o clube. Sempre pratiquei lá no Flamengo, porque era mais perto de casa mesmo. Então, fui lá. E na época, não podia entrar antes dos 6 anos. Hoje em dia tem ginástica até para bebê, com acompanhante. Sim. Então, eu tinha que esperar Pra completar os 6 bebê. anos. Tipo natação. Óbvio que eu imagino que é brincadeira, né? É, Não claro. É, sim. Não, com Mas certeza. esse- Coordenação, atividade de verdade, motor, é mais estímulos, psicomotricidade, né? quase. E aí, depois que eu ingressei na escolinha do Flamengo, em um mês já fiz o teste e já passei para a equipe. Aí começou a treinar, né, todos os dias, né? Não sabia ainda o que era essa A coisa. gente não entende muito, né? A gente só vai A gente brincar. acha que é A parquinho gente de só vai diversão, eu brincar quero voltar na para cama parquinho de elástica. diversão. A gente só né? quer pular na cama elástica. Aí depois é que vai entendendo o que é. Fala assim, não sei se eu quero bem isso. Né? Aí Começa a abrir a tornar mão. Mais sério, começa a treinar mais horas. Mas aí foi uma evolução até rápida, né? Em 8 anos já estava competindo estadual, 10 anos nacional brasileiro, campeonato brasileiro, 11 anos já era sul-americano, 12, 13 pan-americano, então foi... Aí vai E crescendo. você começou mais velha no esporte. Eu comecei mais velha. Muito mais Normalmente velha. começa com 6, hoje em dia começa com 4. e aí eu comecei com 8. muito mais Sofri velha. até um preconceitozinho assim, né? Mentira, Pra entrar. sério? Porque quando você começa mais velha, normalmente você não evolui tanto no esporte, né? E aí eu falei, não, vou correr atrás. Brincadeira, eu não entendia nada. Superou em talento. Não entendia nada, eu só queria brincar. E aí eu vi as meninas fazendo e eu queria, né? Mas eu comecei assim, a minha prima é professora de educação física e ela fazia faculdade lá em Campo Grande, que eu sou de Paciência. Uhum. E aí ela me levou pra fazer um teste e no dia que eu fui fazer o teste, a Georgette Paciência, estava lá. bairro do Rio de Janeiro. Bairro do Rio de Janeiro. E aí, no dia que eu fui fazer um teste, treinar, né, fazer uma brincadeira, a Georgette estava lá. Jorge Vidor. Isso, e aí eu fiz um teste com ela e eu passei. Aí ela ficou doida, né?
falou, ai, sua filha é linda pra minha mãe, não sei o quê. Aí eu era pequenininha e minha mãe falava, eu sou pequena, né? Mas eu era menor Mentira, ainda. não reparei. E aí a minha mãe falou assim, não, mas ela tem que tomar vitamina, não sei o que, a Georgette. Não, deixa ela assim, ela tá linda assim. E aí a Georgette dali foi me levando pra todos os lugares, né? Eu fui treinar na Gerdau, eu treinei em Septiba, depois ela me levou pro Cita América, que tinha a Bodytech, aí depois ela me levou pra morar em Três Rios. Essa história que eu achei muito louca. Com mais Você tinha 2 quantos treinadores. anos pra Eu Três Rios? tinha 12 anos. Aí eu fui morar com 2 treinadores lá e mais 10 atletas. Essa é a Georgette, que vai arrastando e Vai vai levando arrastando, e vai é. formando Aí a gerações. minha mãe não queria me deixar ir treinar lá em Três Rios. Eu falei, eu Eu vou. imagino, Eu meu filho tem Dona 12. Fábia é agarrada. Se ele falar Agarrada, que minha vai no mãe é shopping, muito eu agarrada a fico mim. preocupado, imagina lá pra Três Rios. Exato. E aí eu falei, não, eu vou sim. Aí eu fui, né? Ela deixou eu ir. E aí eu fiquei lá de 2012 até 2015. Aí a gente voltou pra cá pro Rio. Abriram um CT, né? E aí, em 2016, eu entrei no Flamengo. A Luísa tava trabalhando lá. Gerente. Nessa 2016. época, em 2016. Aí, desde então, tô no Flamengo até hoje. Mas essa historinha de Georgette também aconteceu comigo, porque quando eu entrei na Verdade. escolinha do Flamengo, Georgette ainda não era do Flamengo. E logo que eu passei pra equipe, treinando e tal, aí tinha uma fase que desanimou mesmo, assim, né? Ai, passou a treinar, a criança cansa, etc e tal, aí... Mas essa história é meio que uma obrigação. Aí o grupinho também chateou lá com uma das professoras e tal, aí resolveu sair. Vamos sair da ginástica. Aí a gente saiu da ginástica. Aí no dia seguinte veio um recado. Porque chegou uma professora nova que quer que vocês voltem para conhecer, que não sei mais o quê. Quem era? Georgette. E aí voltamos e ficamos. E era naquela época que ela era calminha. O esporte, todo mundo que quer seguir a carreira esportiva, sempre começa muito cedo, né? Uhum. Na ginástica, Né? mais ainda, né? Por Sim. que isso aí? É a desenvolvimento motor para você adquirir todas as habilidades necessárias de rotação, de Flexibilidade, força. Você vai Equilíbrio desenvolver também, né? progressivamente. O ideal é mais cedo. Esse domínio corporal, etc. Dizem que é muito mais fácil você conseguir numa... Tipo assim, os elementos que eu mais cedo, aprendi, eu aprendi quando eu era criança. Hoje em dia eu consigo fazer coisas mais difíceis porque eu já tive a concepção corporal que eu aprendi quando eu era mais nova. Então aqui é uma espécie de memória corporal Isso, também. E aí, por exemplo, aí depois formada em educação física, vai dar aula para criança, né? Aí a criança, aí você põe as crianças de cabeça para baixo. E aí você fala assim, agora estica a pontinha do pé. Aí ela não sabe nem onde tá o pé, porque tá de ponta cabeça. Então, essa noção é desenvolvida, né? Com muito treino, por isso é que tem que ter essa... Porque no meio da rotação lá, que ela tá girando longitudinal, transversal, né? Que é o Carrara, por exemplo. A gente tem que entender, né? A perna Tem que esticada saber agora, se o chão tá dobrada, aproximando mais rápido do que o normal. Mas já sabe quando sai errado, né? a gente já sabe, a gente vê tudo, né? A gente vê meio embaçado, né? Porque é Fica muito vendo rápido. assim, é muito rápido, mas a gente sabe onde digitar, porque a gente faz uma meia volta no ar, uma pirueta e meia, uma dupla e meia, tripla e meia. A gente consegue contar as rotações. Já tá cansado. Tá Aí na primeira pirueta que você falou. A gente consegue ver as rotações. Mas Mas hoje em dia, na sua época também, assim, a gente nem pensa, né, pra fazer. O corpo vai automático. A gente tá aqui conversando, e vai lá e faz. A não ser se, assim, é um exercício muito complexo, muito difícil, a gente se concentra pra fazer o exercício. Mas a gente não fica pensando tanto no exercício, o corpo faz sozinho. Nós já fizemos atividade física, a gente sabe como é que é, né? É igual, né? Eu fiz judô durante um tempo, eu treinava pra ser especialista numa queda específica, numa entrada específica. Acabava que era natural. Então. Eu fiz assim, não cheguei a... Eu não cheguei à equipe, não. Cheguei ginástica? Não, ginástica não. Fiz judô. remo, Fiz fiz atletismo. É verdade. Eu podia ter sido da ginástica, Não, não é? você não. Sinto Por muito. que esse É a preconceito? seleção natural do esporte. Requer a estatura um pouquinho mais próxima Não, do você chão. poderia ter feito, mas você não ia... Pra preservar a sua integridade. Tem uma média, limite, assim? Você sabe que tem estudos, inclusive no livro técnico de programa de ginástica da Federação Internacional de Ginástica, tem uma faixa de estatura igual a da pediatra. Sim. E aí, do bom, do ótimo e do improvável. A Luísa tava quase ali, né? Porque a Luísa Eu é acho que eu alta. ficava bem... Não, mas então, na minha idade da infância até a adolescência, eu estava dentro do ótimo, né? Depois é que hoje em dia a minha estatura é o improvável, né? Cresceu. Mas hoje em dia até aparece umas ginastas mais altas. Por causa da tecnologia dos aparelhos. Isso ajudou muito. O treino, as técnicas. No final eu já tinha que ficar treinamento. aumentando a barra, É eu porque- arrastava o pé no chão. É que a tecnologia grande. dos aparelhos hoje em dia evoluiu muito. Graças É a que Deus, antigamente o solo, quando a Luísa fazia, é igual o chão.
duro a beça. Hoje em dia não tem mola, tem eu tipo, percebi a um diferença. pouquinho melhor que o tatame do seu, Aham. do seu judô. Então, era muito duro antigamente. E hoje em dia é muito melhor, né? Pra que também as É atletas muito mais consigam... fácil hoje em dia. Não, Não, é mais fácil, realmente. Não, claro Não, que é mais não. fácil que eu digo que as atletas acabam durando mais. Porque Preserva um antigamente. pouco mais. Eu fico porque imaginando quanto o mais joelho duro, de pior. vocês, deve ser um joelho, tornozelo, deve ser ponto vulnerável Então, pra Todo vocês, mundo né? biônico hoje em dia, né? eu O imagino. joelho eu não tenho muito o que reclamar, não. Graças a Ah, Deus. pensei que meu ia falar, joelho eu não tenho muito, não. Eu já perdi. Não, joelho eu tenho muito o que reclamar, não. Mas eu tenho a minha companheira, né? A Rebeca, né? Que operou já 3 vezes, né? 3 vezes, rompeu 3 vezes o mesmo joelho cruzado. Nossa. Então a gente vê, tipo, lesões assim de cirurgia, eu operei só o tornozelo. É um esporte que exige muito do corpo, né? Sim, mas então, hoje em dia a gente tem uma preparação assim, ó, gigante por trás. Entendi. Musculação, preparador físico, aí a gente faz vários tipos de testes. Todo começo do ano, antes de treinar, a gente faz uma bateria de exames pra ver qual é a maior possibilidade de lesão que a gente pode ter no corpo. Aí hoje em dia tem aquelas câmeras, né, que a gente consegue ver. Aqui tá quente, aqui não sei o quê. Então, não vamos fazer treino de perna hoje, vai fazer muito solo. Tá com uma panturrilha vermelha. Então muda. Aí, hoje em dia a gente consegue diminuir Pelo calor do Isso, músculo, né? o número de lesões. A partir da imagem, com Era o assim na sua calor da época também? imagem. Não. Não, eu digo o seguinte também, porque a ginástica tem uma peculiaridade Quase, hein? que, quer dizer, você errou, você se machuca, porque... né? Não, também não é assim, não. Calma aí, vamos defender, né? Também não é assim, calma. Você errou no atletismo, você errou no remo, agora você errou numa trave... Pô, mas vai que você Nada. vai parar do Não. remo lá atrás, vai bater na Bate cara. na cabeça, corta, você vai, se Desmaiou, afoga, morreu afogado. desmaiou. Olha só o risco. Atletismo que você pulou, bateu a que cabeça, visão traumatismo craniano. Não, deixa a gente defender. Há uma progressão, né, de desenvolvimento. Então, assim, a gente não chega no ginásio e sai fazendo duplo mortal pra frente. Claro. A gente faz um rolinho pra frente, um rolinho pra trás, com mão, sem mão, né? a Depois um gente vai textinho, aprendendo. depois um... Aí vai pro mortal. Aí tem o mortal, tem o colchão embaixo, o colchão em cima, a segurança, né? O treinador Exatamente. ajudando. Aí vai tirando tudo, um dia você tá na lisura lá e faz... Aí você vai. Hoje em dia... Você tá sem seguranças básicas. por exemplo, assim, Porque hoje em você já dia domina. a gente vai duplo grupado, duplo carpado, é muito fácil hoje em dia pra mim. Mas Muito antigamente... fácil. Mas antigamente não, bota colchão, tem o treinador lá pra ajudar. Aí hoje em Porque dia o que a realmente gente... varia, né? Você uma vez acerta e outras 3 você erra. Até você hoje em dia acertar 3 e errar nenhuma. hoje em dia, e no treinamento, a gente tem a possibilidade de botar colchão, tem o treinador pra te ajudar, por exemplo, na paralela. Eu sou muito pequena, então a paralela é muito alta pra mim. E eu agora, né, aumentou a paralela. Antigamente, mais ainda. Então ela ficou mais alta. Talvez seja até a tendência das estaturas da ginástica. Isso, porque está aumentando, então acabou que a paralela aumentou mais. Então, a queda da paralela pra mim é muito grande. Então, acaba que meu treinador entra comigo em todas as competições, em treino. Eles então, permitem também mais em isso. função da segurança Não, mas do chega atleta, uma hora né? que eles saem, né? Eles entram no início, Não, na né? paralela Não, na hoje, paralela eles ele podem continua- ficar o a tempo ginástica todo. permite Entendi. cada... Aí, sem só na tirar hora da Necessidade saída. ele interfere ali. Porque é Isso, muito é. arriscado. É também. muito arriscado. Então, e é só um colchão na hora da competição. No treinamento, tem colchão em tudo que é lugar pra gente. E ele ainda fica do nosso lado, me Isso ajudando. também mudou. A gente, na época, também... até por deficiência mesmo, não tinha tantos colchões assim. Então. Mas hoje em dia, acho que se permite mais, mesmo no treinamento, dá mais a condição de evitar Campeonato brasileiro. a chegada dura, né? Campeonato o trauma brasileiro do a gente treino, sempre né? pede. Pode botar um colchão a mais e tal. E aí botaram no Não tem necessidade regulamento. de expor a ginástica tanto então. assim, né? Porque aí a gente acaba testando os elementos mais difíceis no Campeonato Brasileiro. Pra ganhar que a gente confiança, possa ganhar né? confiança e poder apresentar no Mundial. Pan-Americano, Mundial, Olimpíada. Uhum. E aí, então, a gente vai, vamos testar, mas, bota um colchão pra sentir, né, o nervosismo. Uhum. Até porque você precisa praticar, ganhar uma Sim, confiança. Sim, é que Aquilo se torna porque no automático. treino, pra gente é normal no treino. Acaba que a gente vai treinando e vai virando a nossa rotina. Aham. Na competição, não, né? Sempre tem aquele nervosismo, pra você vai até com mais força, com menos força. E aí você vai aprendendo a lidar com isso. Hoje, Entendi. qual é a sua prova mais difícil? Hoje a minha prova mais difícil... Assim, Assim, não é que seja mais difícil. A trave é a que eu tenho a maior nota de partida, né? Trave e solo. E aí acaba que são os meus melhores aparelhos. Mas... Isso que eu ia lembrar. consegue as São melhores 4 notas. aparelhos na São 4 no ginástica feminina. feminina. Isso. O solo, A Trave. ordem olímpica é salto, paralela, trave e solo. a ordem olímpica. Isso, perdão. E você tem uma especialidade das 4, o que você prefere? Ou a que você é melhor?
Trave e solo são os meus melhores aparelhos. Aí eu faço os 4 aparelhos pra competir pelo individual geral. E somar pra equipe. E somar pra equipe, exato. E aí, o aparelho que eu tenho mais dificuldade é paralela. Mas que eu tô melhorando bastante nos últimos anos. E A Luísa, E era o meu melhor era paralelo e salto. A gente daria, né? A gente Somava daria- metade de completa Você perfeita. era perfeita. paralela, né? Você gostava de paralela. Paralelas né? e salto. Só que o meu, na época, era salto sobre o cavalo. Gente, que era o que eu ela não falou, de conseguiria. não tinha tecnologia, né? Hoje em dia tem, né, amortecimento e impulsão. A Exato, mesa, e aí né? tem uma mesa. Hoje em dia a mesa é grande, o cavalo, né, era pequenininho. É isso que eu falo, o cavalo não era do tamanho de uma trave, quase? Não, essa é a trave mesmo. A trave é Mas era 10 bem menor o cavalo. Não, é que era realmente o corpo de um cavalo, É. sem Exato. cabeça e sem Aham, rabo, aham. né? Agora é uma mesa, Agora né? Agora ela é uma tem mesa. uma outra dimensão que dá uma segurança muito maior maior pro e uma atleta. tecnologia muito E ela com maior. impulsiona apoio da também. superfície das mãos, Sim, né, na Ó, repulsão. ela foi evoluindo, né? Antigamente era uma mesa mais dura, tipo assim mesmo. E depois foi evoluindo. Hoje em dia tem até mesa com mola, tem tudo. Assim como o tablado do solo, que Exato. também tem um sistema de foam, que são umas espumas assim, Sim. não sei como dizer, Pra né? absorver melhor o impacto. É, também. isso. Pra A mola absorver e acaba pra jogando. impulsionar e também. as- Então e as joga um esponjas duplo também. ali. Então, Sim. literalmente A aumentou trave os também. saltos também com o Sim. tempo. Sim. Não é, hoje em dia é muito mais difícil, né? A altura que os atletas chegam É. hoje o número de rotações que eles fazem, né? É, no a ar, Simone Seria Biles, impossível ela antigamente faz. por causa do solo. É, Por causa do a impacto. Simone Biles, ela faz duplo com tripla. É um Uhum. elemento assim, meio que, se você parar pra pensar, é impossível de um corpo humano E fazer. no meio da rua, no meio do asfalto, assim, então... Não, faz. Não, não aí vai. é impossível, não. não tem como. Ali é só no tablado Pra mim é mesmo. tudo impossível. Não consigo imaginar fazendo nada do que elas Hoje em dia a gente fazem. vê atletas fazendo triplo mortal no solo. Se eu fizer uma estrela hoje, acho que eu caio. Não dou mais conta. Você, pegar uma deixa que você falou aí da evolução, né? Tecnologia, né? Todos os esportes, né, evoluíram muito com a tecnologia, Sim. né? E aí eu queria voltar lá na década de 80, você que ganhou a primeira medalha lá nos Jogos Pan-Americanos. Como é que era o seu treinamento naquela época? Porque eu sei que assim, não tinha tanto incentivo como tem hoje, né? Sem dúvida. Hoje em dia teve a Lei Piva, não sei o quê, Sim. o dinheiro que vinha da loteria e tudo mais. Na sua época não tinha nada disso. Não, era né? patrocínio só e Uhum. uma ajudinha de custo, às vezes, do clube que a É. gente conseguia. Eu até tive alguns patrocínios ao longo da vida, mas assim, era para pagar a viagem e olhe lá, e mesmo assim tinha que sempre complementar. Então eu fui para Mundial ficando em albergue da juventude, pagando do meu bolso. Ela nunca não sabe o que é isso. Só fica em hotel. É, a gente tá na geração boa, né? Vocês ganharam a Exato, medalha pra gente exato. poder aproveitar. Isso Mas aí. a parte de tecnologia, por exemplo, a gente, até uma certa fase, não para Barcelona e para Seul, acho que também acho que ainda não tinha. Para Barcelona já tinha. Tablado completo. Então, eu treinava o solo numa passadeira. Então, a gente marcava a série de solo indo e vindo, sendo que a série de solo é num tablado 12x12. Então, e faz parte da composição da série você utilizar todos os espaços do tablado na parte de coreografia, 4 pontas, né? as diagonais, etc. Então, imagina eu treinando, vai, vem, na hora lá em Seul, competindo no tablado, né? Todo, Então, E não pode repetir a diagonal, a gente tem que andar o solo todo. mas que vale que a gente tinha possibilidade, em alguns momentos, a gente teve alguns apoios e realmente foi fazer estágios de treinamento antes dos jogos. Então, antes de Seul, a gente teve em Paris treinando, teve uma época também na Alemanha, a gente teve estágios de treinamento em alguns momentos na Espanha, também antes de Barcelona, a gente ficou em Madrid um tempo e tal, então isso facilitou. Agora, hoje, por coincidência, eu assisti um pouquinho de um documentário a respeito de Munique, e aí estava passando Olga Korbut, que é uma das ginastas da União Soviética, sim. bem antiga. Uhum. E aí, na época dela, a trave era de madeira, era uma tora de madeira. É mesmo. E assim, o que mudou é só a tecnologia de absorção de impacto e de impulsão. Mas os 10 centímetros não mudaram. É. Os 10 Continuam continuam 10 centímetros. centímetros e sim. 5 metros de extensão. Né? E 1,20 de altura. E 1,20 de Então, altura. quer dizer, a aparelhagem que você treinava era... Eu não, graças a Deus, eu não provisória, cheguei quase. nessa fase. Eu já estava numa fase acima da trave de madeira que tinha pelo menos um corinho. Tinha uma madeirinha assim, mais Estava macia. revestida. Não, devia ser mais lisa, inclusive, mais Nossa fácil de escorregar. Senhora, né? mas assim, não, com ganhar certeza. medalha nessa época, então, Nossa, não tinha que ser muito boa mesmo, Mas né? aí tava...
E aí outras coisas que mudaram, por exemplo, antigamente, não sei se tinha séries obrigatórias e o acompanhamento era de piano, tinha pianista que ia acompanhar os ginastas a tocar, né? Sim, porque não tinha CD, né, na época. E o que mais cara, que tinha de incrível, diferente? Era muito doido, assim. Era fita, lembra que tinha que ficar rodando a fita? Sim, também. E assim, cassete, colocar música. E sem falar que realmente também a evolução, o intercâmbio de saber o que os outros estavam treinando lá, né? Era uma loucura, tinha que fazer esses estágios mesmo para poder ver em loco, senão não conseguia. Hoje em dia a gente tem um dos melhores ginásios do mundo aqui no Rio de Janeiro. A seleção tá treinando onde agora? A gente treina aqui no Rio de Janeiro, na Joanesse Arena. Ali no Parque Olímpico. Isso, A gente tem um ginásio lá, considerado um dos melhores do mundo, com uma tecnologia, assim, absurda. A gente tem Isso significa dizer que tem praticamente fosso para todas as saídas de todos os aparelhos. Exato. Fosso é essa piscina de espuma. Que aí a gente bota uns colchões. Aí a gente pode cair de cabeça lá que não acontece nada. É mesmo? Lá, mas aí a gente cai de cabeça, só ficar em pé. A gente aprende a fazer os exercícios novos, né? Um exercício mais difícil que a gente quer botar na série. Então, por exemplo, assim, a gente tem uma passadeira, que é um solo, que é direto na espuma. Aí a gente tem um salto, a gente tem uma paralela, uma trave, pra gente aprender a fazer saídas mais difíceis. Aí direto pra espuma. Então a gente vai aprendendo lá pra depois passar pro colchão duro. E eu imagino também que a equipe hoje em dia, por trás de vocês, é muito maior do que antigamente, né? Não, com certeza. Hoje em dia a gente tem um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar muito grande. A gente tem médico. Fisioterapeuta, a gente tem médico todos os dias no ginásio, nutricionista, psicóloga. Até ginecologista, por exemplo, para acompanhar o desenvolvimento também delas. Exato. É que também quando a gente entra na ginástica muito cedo, né? Então, por exemplo, a minha primeira menstruação foi com 18 anos. Então, eu tive que ter um acompanhamento da minha ginecologista, porque não é normal, né? Uma mulher menstruar com 18 anos. Então, a gente sempre teve esse acompanhamento desde pequena. Aí tem nutricionista, psicóloga, preparador físico, treinador, gestor. A gente tem tudo. Que maneiro, eu não imaginava que fosse tão grande assim. A gente tem uma equipe por trás muito grande. O esporte hoje em dia exige muito isso, né? A ciência evoluiu, uma evolução muito grande, né? Sim. Exato. E é uma dedicação também praticamente exclusiva, né? Sim, com certeza. Essa rotina hoje eu treino de segunda a sábado, 7 horas, de 7 a 8 horas por dia. Eu passo o dia no ginásio, literalmente. Você terminou sua carreira esportiva em 95, foi em Mar del Plata? Sim. Foi a sua última competição, nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, né? Joete me resgatou do final, porque eu já estava indo embora do ginásio. Ela, volta, compete só mais essa para completar a equipe. Lá fui eu. E logo depois, assim, a evolução foi muito rápida da ginástica, né? Porque logo depois veio os irmãos Hipólito, né? E aí essa geração nova agora que está ganhando tudo, né? Em 95, inclusive, foi o último Jogos Pan-Americanos com séries obrigatórias e livres. Isso aumentava o programa técnico da ginástica. Por mais dias de competição, era mais demorado e mais demandante também. Depois veio o sistema também de especialidades, o que permitiu que mais ginastas ficassem até hoje, como a gente estava citando o exemplo aqui da Oksana, porque você pode competir lá, só competir um salto. A Oksana é do Uzbequistão. Mas ela se naturalizou alemã, né? É isso que eu ia falar, que já é mega veterana no esporte. Não, com certeza. Eu tava até explicando, né, que ela se naturalizou alemã para poder pagar o tratamento pro filho dela. O filho dela nasceu com uma doença, né, e no Uzbequistão ela não ia conseguir ter esse tratamento. E aí ela foi pra Alemanha, ganhou várias medalhas olímpicas, graças a Deus. Conseguiu fazer o tratamento do filho dela. O filho dela melhorou, curou. E o filho dela tem a minha idade, 23 anos, vai fazer 23 anos. E hoje em dia ela faz ginástica ainda por amor, né? Que ela ama fazer. E é boa no que faz ainda. E é boa no que faz. Nossa, incrível, realmente. Várias medalhas olímpicas. Mas aí o que eu queria chegar, no ponto que eu queria chegar é o seguinte. Você terminou em 95 e pouco depois a ginástica começou a evoluir muito rápido. A que se deveu essa evolução rápida assim? Foi assim intercâmbio de técnicos, aparelhagem? Aí entra o investimento no esporte, realmente, né? Teve mais aporte, o Comitê Olímpico do Brasil começa a investir mais. No caso da ginástica em especial, já tem alguns anos que ele foca mais estrategicamente, a gente pôde acompanhar isso. Eu, mais de perto, também conheci, né, todo esse planejamento estratégico aí, quando estava gerente também do Flamengo. Focando literalmente assim nas modalidades que podem render mais medalhas, assim. Então é matemático. A ginástica, por exemplo, o vôlei
Feminino e masculino. Só pode dar quantas Exato, medalhas? duas. Uhum. Acabou. Verdade. Há controvérsias que dizem que tem que distribuir medalhas aí para todo mundo para contabilizar, mas não é o caso. Não. A ginástica, por sua vez, tem a medalha do individual geral feminino, do individual geral masculino, das 4 provas femininas, das 6 provas masculinas, E mais a equipe. Uhum. Então, é uma gama de... Então, Possibilidade de Então, medalha. nesse Medalhas sentido, muito grandes, começou também a ter a Bolsa Atleta, não sei de que ano que é o Bolsa Atleta, mas a partir daí, né, começou a dar uma condição para o atleta poder se dedicar mais tempo, né, e mais exclusivamente, porque até então, vocês mesmos, né, tiveram a oportunidade de iniciar no esporte, mas em algum momento, papai e mamãe, ou vocês mesmos, não, agora eu tenho que voltar para o estudo, porque não dá. Né? Então, em algum momento da vida, no Brasil, se tinha que decidir, ou vai ser atleta ou vai ser profissional de alguma área, né? E realmente o esporte foi se profissionalizando nesse sentido, com mais apoios. Hoje também Flávia é atleta militar, o que também lhe garante soldo, né? É uma peça da aeronáutica. Eu lembro que, me corrija se eu estiver errado, antes da Rio 2016, não tinha basicamente esse apoio militar ao atleta, não era isso? E aí com os jogos, teve, como é que era? Os Jogos Militares Mundiais. 2011. Então, em 2016, o Zanetti e o Arthur, eles entraram. O Zanetti e o Nori. Eles já eram da aeronáutica, já. E aí o Exército, a Aeronáutica, a Marinha começaram a Sim, aí eles dividiram transformar algumas atletas modalidades. em militares para poder patrocinar, não é isso? É que, na verdade, é como se fosse um trabalho mesmo. A gente cumpre o nosso expediente dentro do ginásio. Eles têm uma formação até de militar, isso, né? A gente é 3º sargento. Ah, é? Eles são militares de verdade. De verdade. A gente tem o nosso horário de trabalho, a gente tem tudo. Legal. Você Muito tá na bacana. aeronáutica agora. É Eu sou da incrível. aeronáutica, isso. Você tava falando para mim que cada força pegou uma modalidade, não é isso? Então, a ginástica tá na aeronáutica, mas tem algumas forças que têm as mesmas Por exemplo, modalidades. natação, Marinha. Uhum. A Mas tem Fabiola alguma... Molina foi da Marinha, a Marcela, Ana Marcela da Marinha. também. mas tem algumas forças que têm as mesmas modalidades. Por exemplo, o Exército tem atletismo, como a Marinha tem, a Aeronáutica também. Na Marcela é nadadora marinha, elas voam. A gente é aeronáutica, Faz a gente é um sentido. avião, a gente é um Matou a avião. charada, Luciana. É verdade. Pronto, resolvi. Elemento água, elemento ar. Caraca, adorei. Faz Aí foi sentido. ótimo, mas é ótimo, é muito bom ver que o esporte, né, tá sendo incentivado de várias formas. A visão que eu tenho, assim, é que antigamente o apoio era quase zero. É a visão que eu tenho de fora. E aí foi evoluindo aos poucos e chegou o momento atual, Sim. onde Mas as é que eu forças também deram penso uma base assim, mínima. é que não era muito visto. Exato, aí a projeção na mídia, etc., atraiu mais patrocinadores. Então, essas Exato. meninas, geração Daiane, Daniele, realmente tiveram patrocínios importantes durante a carreira e puderam fazer pé de meia mesmo, né? Sim. Então, isso é bacana. Isso. É que a ginástica foi crescendo e foi evoluindo, né? Então foi... É aquele famoso ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Aham. Então a gente está sendo vista, então está sendo lembrada. Então, para se manter Fora sendo uma questão lembrada. básica de investimento, né? A empresa que Exato. está vendo um esporte sendo destacado, tal, vai investir nesse esporte para poder ter um nome ligado Sim, a essa carregar, modalidade. né? A gente carregar o nome da Vou me empresa. ligar as garotas lá da ginástica que estão fazendo o nome, vou me tornar uma marca Sim, bem vista, tal. exato. Uma coisa importante também que eu acho foi a vinda de técnicos estrangeiros para cá, né? Sem dúvida. Luciano. A ginástica se beneficiou muito teve um ucraniano que veio, não foi? Antes do Oleg. ucraniano veio o russo, o Anatoly, comigo. Depois veio o Oleg Ostapenko, que ficou lá na sede, na época, o centro de treinamento da ginástica era em Curitiba. Sim. Né? É, Sem Tem uma ele, escola né? super cubanos, forte, né? nós tivemos técnicos cubanos também, Sim. espalhados pelo Brasil. E aí também outros russos e outros cubanos por outros estados também, sem dúvida. Esse E aí, intercâmbio os técnico, técnicos brasileiros começaram a aprender também Sim, outras técnicas e sim, tudo, e sim. foram passando. Sim. Eu acho que isso foi importante também, né? pra Não, com ginástica, certeza. né? Para evolução, assim, a gente conseguiu pegar um pouquinho de cada país, né? o duro é que eles E aí quiseram aplicar fazer. aqui o que eles faziam lá e aqui a gente é um pouquinho diferente. Eles não É, tinham aqui a essa gente ideia, tem, tinha é. diferente lá. Eu lembro assim que houve um certo conflito em alguns pontos, que eles eram muito rígidos. E aqui, bem ou mal, o brasileiro já é um povo mais leve, Não, mais... É que não a o gente é Anatólia, não posso falar mal do Anatólia, É que a não, gente porque é o muito Anatólia um caloroso, fofinho. né? A gente tem essa questão muito... de abraço, muito assim. E eles são muito São na muito deles, frios, né? né? São bem É. frios. Então a gente sente muito nisso, né? E a questão do treino também é totalmente diferente. Mas eles também não se adaptavam, não? Assim, eles começaram a
com o tempo aqui, eles não... então, Eles passaram não isso. largaram a vodka pra ficar na caipirinha, não. Mentira, né? Não, mas assim, o Anatoly, que ficou com a gente um bom tempo, até acompanhando o Jorgetti também lá no Flamengo, né? Ele tinha esse entendimento de que tinha que adaptar a cultura também. Luísa, precisa botar pra dentro. E aí eles aprendem português, e aí se dedicam 100% também, a gente. Mas foi ótimo, a ginástica evoluiu muito com eles, muito. A gente é conhecido hoje em dia mundialmente também por causa disso. Hoje vocês são uma referência no mundo. Sim, graças a Deus. A gente foi Uma certa crescendo, foi potência. colocando no nosso nome, né? Com as medalhas olímpicas da Rebeca, com os títulos que a gente teve Você vibrou também. muito com as Muito, eu medalhas, né? chorei muito. Eu tava lá na hora. Eu tinha machucado meu pé na Olimpíada, né? Pois é, menina. E aí, eu Conta tinha essa até história. esquecido. Eu tava pulei em cima dela. No outro dia, meu pé tava todo roxo, inchado. Você, durante a Olimpíada de Tóquio, machucou o pé, não é isso? Isso, eu fui machucada já. Eu machuquei faltando um mês pro Pan-Americano, que teve em 2021. Uhum. Que era classificatória para as Olimpíadas, que a Rebeca classificou. E aí, eu rompi 3 ligamentos. Ah, que beleza. E aí, eu falei, não, vou conseguir recuperar. E aí, eram pra ficar 6 meses sem treinar. E eu fiquei 3 meses, 2 meses e pouco. E aí, faltando um mês para as Olimpíadas, eu falei, vou dar tudo de mim. É a minha única chance. Sim. É tipo assim, a gente treina a vida toda pra isso. Então, eu falei, não vai ser isso que vai me atrapalhar. 4 anos, né? Exato. Você E aí, perdeu uma. eu dei tudo de mim. Eu treinei, tipo, tudo que eu tinha pra fazer, eu fiz nos treinamentos. Eu dei meu sangue. Só que não era pra ser, Você deu né? uns ligamentos também. Exato, eu perdi, dei tudo, literalmente, eu dei tudo. E aí, chegou lá, eu consegui treinar, normalmente a gente demora pra entrar em forma 8 semanas, pra estar em forma, mas não pra sua melhor competição. E aí, eu tive que estar em forma em 4 semanas. Uau. Depois de, tipo, 2 meses parada, sem treinar. E aí, dei tudo de mim, entrei em forma assim, mais ou menos, né? E aí, eu não quero fazer feio nas Olimpíadas, eu queria fazer a minha série mais difícil. Então, a cada semana eu ficava perturbando meu treinador, Chico, pelo amor de Deus, deixa eu fazer isso. Aí ele, cara, calma, vamos com calma, sei que eu, não, por favor, eu consigo. E aí, eu fui tentando quebrar as barreiras, né? Mas chegou lá, eu competi o primeiro aparelho, a trave, competi super bem, peguei a final. E aí, a gente foi pro solo, né? Tava me divertindo, só que no meio da série de solo, eu senti um estralo no meu pé. E eu falei, tem alguma coisa estranha. Só que eu tava de bota. Aí eu falei, acho que a bota estourou. Foi isso. Quando eu fui fazer o A Meia Pirueta, que é uma passada, eu não conseguia pular do chão. Não tinha pé. Meu pé andava e eu sentia que ele tava arrastando assim do lado. Ai. Nossa. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha, muito Ligamento. estranha. Quando eu cheguei, aí eu falei, machuquei o pé. Certeza. Eu não consegui nem terminar a série de solo, né? Eu fiz a última passada. Sim. Mas eu não consegui fazer mais nada. Eu apresentei pro árbitro. Aí o médico foi, me pegou. Aí foi tirar a bota. Quando eu tirei a bota, meu pé já tava todo inchado. Ele ficou assim, todo roxo. Nossa. Aí eu rompi o resto do ligamento que tinha, né? Porque tinha alguns ligamentos que estavam só parcialmente rompidos. Mas aí eu acabei rompendo todos. Só que lá na Olimpíada eu falei, eu quero competir a final de trave. Como? Mas, então, eu não sabia ainda que eu tinha rompido os ligamentos, só tava tudo roxo, tudo inchado. E aí eu falei assim, não, eu vou dar meu jeito. Eu vou dar um jeito. Eu quero muito. Esparadrapo, Não, o esparadrapo ele já era meu melhor agulha. amigo. E aí o fisioterapeuta falou, tá, a gente vai dar um jeito. Aí eu ficava com o fisioterapeuta, juro, o dia tem 24 horas, eu ficava com ele 18 horas. Eu fazia gelo de 2 em 2 horas. A minha sorte foi que a final de trave era no último dia. Normalmente é antes. Só que eles botaram pro último dia. Falei, é Deus tentando me ajudar. Ele tá tentando me ajudar. E aí eu falei, fiquei 4 dias sem treinar. E aí, faltando 2 dias pra competição, eu voltei a treinar. E aí eu fazia todos os tratamentos possíveis. Eu fui no médico lá na Olimpíada que a gente tem. Aí ele, vamos fazer um exame, uma ressonância. Eu falei, não, eu não quero fazer. Não quero ver O real médico, eu falei quadro. pro médico também, eu falei, eu não quero fazer, porque se eu souber o que tem, você vai ter que me tirar. Porque você não pode me deixar competir desse jeito. Então, eu prefiro não saber o que eu tenho, eu prefiro botar em risco isso. E eu falei, pode deixar que eu não vou me machucar mais, eu prometo. Isso foi em que jogos? Esse? Agora, em Tóquio, agora. 2020. Mas em 16 também se machucou, não foi? Não, em Não. 2016 eu tava com fratura pro estresse na canela. Mas quem se machucou em 2016 foi a Jade. Ah, isso. E aí eu falei, não, eu vou dar tudo de mim. E aí faltando 2 dias pra treinar, eu falei assim, a minha vitória não vai ser numa medalha. A minha vitória tá lá, na final olímpica, tá com as melhores do mundo. Participar. Exato, eu quero tá lá, porque tudo que aconteceu não era nem pra eu tá lá. E aí eu lembro que a gente treinava com as reservas, né?
Eles separaram 3 reservas. E aí saiu uma atleta e entrou a primeira reserva, que era japonesa. Aí eu falei, tá, né? Aí todo dia ia a minha segunda reserva, que era minha, que era uma holandesa, que foi a campeã olímpica de trave aqui no Rio. E aí todo dia ela me perguntava, você vai competir? Eu falei, vou. E o pé inchado, eu nem treinava, eu só via a Rebeca treinar, eu ia só pra ver a Rebeca treinar nos primeiros 4 dias. Eu falava, não, vou competir, eu não treinava. E ela treinando lá. Eu falei, não, pode treinar. Eu vou aqui não sei guardar. como, mas eu vou. Eu vou. Aí eu até falei, não, meu pé pode estar quebrado. Nossa. Mas eu vou competir. E aí eu consegui competir, consegui terminar minha prova. Não foi uma das melhores provas que eu já fiz na minha vida, mas... Você foi pra final, não foi? Fui pra final. Finalista olímpica. Finalista Mesmo olímpica. assim, 2 finalistas olímpicas aqui, ó. Agora eu tenho medalha, só que é só de participação. Ela também deve ter. Eu não trouxe. Essa é a medalha de participação que todo atleta olímpico ganha. Essa é de Barcelona e essa só é de estar na Seul. Olimpíada, isso. Cada Olimpíada. E ela é assim, ela é similar à medalha, pesada, né, com alguma coisa da medalha mesmo, ouro, prata e bronze. Não é igual, mas ela tem traços, pesada né? mesmo. Sim. Mas é uma recordação, né? É um presente lindo, né? De Seul. Essa é de Seul. É legal que cada edição eles inventam um formato diferente. Exato, né? E aí no Museu Olímpico tem uma exposição, né, de um exemplar de cada medalha, cada tocha e cada... Que maneiro. Eu não vi a sua aqui do Panamá. Essa aqui é do PAN. Eu esqueci as minhas medalhas. Mostrar, bonito. Da próxima eu trago. Viu? Não, viu o próximo? Eu já tava convidando. Super interessada. Eu já me convidei mais vezes. A Flávia ainda não ganhou a medalha olímpica. Ainda. Esse povo incompetente. Ai, meu Deus do céu. Mas em 2016... 2024 que vai ser, né, a medalha. Em Paris, se Deus quiser. Estamos treinando muito pra isso. Então, nosso objetivo aqui é acompanhar você. A gente vai lá torcer. Você sabe que eu falei que ela ainda não ganhou, mas pra Simone Biles, pra quem não conhece Simone Biles... 2016. Ela é americana, multicampeã mundial. Sim. Em 2016, ela elogiou muito ela. E ela falou que ela merecia ter ganho a medalha de bronze no lugar dela. Sim, não foi isso? Foi verdade. A gente teve a competição e a gente teve praticamente a mesma falha. A gente colocou a mão na trave e aí no final ela falou que... Perguntaram se ela estava feliz com a medalha de bronze, porque parecia que ela estava chateada. E ela falou assim, é que pra gente medalha olímpica é uma medalha olímpica, não importa a cor. E ela falou assim, eu tô com uma medalha olímpica, eu tô muito feliz, mas eu acho que quem deveria ter ganhado a medalha era a Flávia. E ela falou isso. E aí eu fiquei muito emocionada, porque imagina você receber isso de um reconhecimento. É um reconhecimento de que eu sou super fã. Gente, eu sou muito fã de todos os atletas, assim. Eu sou, tipo... Quando eu tava na final olímpica do lado da Simone Biles, eu não conseguia respirar, porque eu falei, gente, eu tô do lado da Simone Biles. E eu ficava assim, eu tava do lado da Ponô. Eu era depois da Ponô. A Catalina Ponô é assim, foi uma das ginastas mais lindas. Eu tava terminando, ela tava começando. Então eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui do lado delas? Tipo, não era o meu lugar. E hoje em dia, eu falo, não, era o meu lugar sim. Eu treinei muito pra estar ali. Mas ali no momento elas falavam, eu posso subir? Era a minha vez. Eu falava, não, pode ir. É todo seu aparelho. Eu ficava olhando elas assim, eu ficava, meu Deus, elas são perfeitas. Você ficou em quinto na trave, não foi? Em quinto, menos de 0,10. Foi essa prova que ela achou que você tinha Isso, na verdade, eu fiquei meio empatada ali com a francesa. E aí... A final é sempre meio truncadinho. Agora, uma coisa que eu queria falar. Esses esportes que tem que você dar nota, né? Sempre... Vocês não acham que sempre... Subjetividade. Exatamente, os esportes de... Tem uma margem, na minha época tinha margem muito maior até, porque hoje em dia o código ele foi tentando deixar a coisa mais objetivo e diminuir essa margem de subjetividade, mas ainda assim pode um ângulo de repente, mas hoje em dia também tem... hoje em dia a gente tem a tecnologia, o VAR do futebol, a gente tem na ginástica. Sim, aí a gente... Por exemplo, tem outro nome, né? O Circus, como é que é? A gente... pede pra rever a série, né? E aí a gente vai, por exemplo, assim, em 2019, eu pedi pra rever a minha série de trave, porque a minha nota de partida no final era 6,2 e deram 5,8. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, não deram alguma coisa. A gente nunca pode reclamar da nota final, só da nota de partida. E aí eu reclamei. Eu não, né? O meu treinador, no caso, ele assina um papel, fala o que acha que ele valeu, e aí a gente entrega pro árbitro e vai pro árbitro-chefe. E aí ela revê o vídeo da série. E aí quando ela revê o vídeo, meu vídeo, né? Aumentou mais 4 décimos da série. Eu tava fora da final de trave. E com a revisão da nota, eu consegui entrar na final.
eu consegui entrar na final de trave e ainda melhorar o meu individual geral. Isso então é uma tecnologia que veio para melhorar. Então, aí o Isso. que acontece, que o Luciano falou? Tem esse painel, são 2 painéis, o painel de nota de partida e o painel de nota de execução. E aí o resultado com a nota de partida, com a nota de execução, dá a nota final do atleta, do ginasta. Aí o painel de nota de partida, ela saltou para cima da trave, entrou, fez um saltinho, fez um girinho, ele vai fazendo símbolos e vai anotando cada passo, cada elemento que ela executa lá. Exato. Aí, num desses elementos, alguém não viu meia volta que ela fez a mais, aí tirou 0,20, tirou 0,40. Aí, às vezes, eles acabam vendo assim, eu acho que mexeu o pé. E aí, às vezes, a nota acaba demorando, porque eles ficam revendo esse vídeo pra ver realmente se valeu ou não valeu o exercício. E aí, por exemplo, um salto que é um salto de flexibilidade, desses assim, tipo espacate no ar, sabe, né? Que abre assim a perna. Fiz outro dia. Então, é isso aí. Se ele não tiver a 180 graus, a linha, né? Literalmente mede na câmera. Aí você vai perdendo. Se tiver 15 graus menos, na câmera. perde 0,10, 0,10, 0,20 e tal. Então, e aí o juiz tem que estar olhando tudo. Ponta do pé, joelho, cabeça, mão, tudo. Tipo, se a gente fizer com a mão um pouco mais quebrada do que normalmente aquilo já é desconto. Então, tem que estar na ponta de pé perfeitamente, o joelho extremamente esticado. Aí a gente faz saltos na cabeça, tem que estar com o joelho flexionado na altura da cabeça, a perna da frente em cima. O curso e a prova de arbitragem é rigorosíssima. É muito difícil também. Eu queria fazer assim, ó, meio que advogado do diabo, tá? Manda ver. Esporte subjetivo, né? Sim. Avaliação, você fala. Avaliação. Na época da Luísa, o Brasil não tinha camisa. Não tinha camisa, exatamente. Então, para ganhar, tem né? mais peso. Na hora assim de disputar com a americana. Não, mas né? hoje em dia também é assim. Ainda, né? Ainda. Tanto que a Mas Simone a gente- Biles falou, né? mas Tanto que o ela Brasil- falou. Mas o Sendo Brasil, muito. Talvez ela tenha o Brasil ganho. cresceu, ganhou mais Sim, medalha. sim. Hoje em dia, Se tornou né, mais teve respeitável. o Zanetti, a Rebeca, Mas hoje né? em mais dia- constante você no mesmo. esporte. Sim, mas antigamente era isso mesmo. Se Tinha um a peso Luísa maior fizesse o país. um duplo grupado, aí a outra fizesse um duplo grupado também, talvez ela ficaria em Mas segundo. até tinha essa diferença também técnica, né? Porque Sim, assim, o mundo inteiro admirava, né? A Rússia, a Romênia. Né? Realmente Sim. era uma ginástica, né? De um patamar, Porque né? eu acho que isso não acontece só na ginástica, não. Não. Eu acho que é em todo esporte que tem nota. Por exemplo, o surf. Né? Uhum. Outro dia mesmo o Medina estava reclamando. Nos Jogos Olímpicos até, né? Que ele foi disputar com o Sim. japonês. Ele reclama que... E parece que, né, ele reclamou que o cara fez exatamente o mesmo movimento, fez a A manobra reclamação dele e... era essa. Mesma manobra, pontuação diferente. Então eu acho que às vezes acontece isso também, sabe? Mas eu acho que com a tecnologia tá melhorando cada vez mais, né? Hoje em dia. E com essas coisas que dá pra ver, dá pra rever no vídeo. Mas tem uma coisa, né? Se não valeu, por exemplo, assim, às vezes a gente pede pra rever a nota. E se realmente não valeu o exercício, a confederação, o Comitê Olímpico, Tem que pagar. tem que pagar o recurso. Se Tá em valeu... quanto, hein? Tá em quanto? Depende. Se você pede 2 vezes e recusou, é $300. A terceira vez é $500. Caramba. E aí, mas pra tem que não ser pra não ficar só indústria Quando vira pedindo bagunça, toda fica hora. pedindo toda hora. Exato. Só quando você tiver, né, certeza. Toda que- certeza. É incrível, hein? Sim. Tem que ter certeza mesmo, né? Essa coisa Exato. do Ter recurso certeza tem- que você tá... Essa coisa do recurso e também que paga, desde a minha época tinha na ginástica, só que na minha época não tinha, então, a revisão do VAR. Era uma revisão das anotações. Sim. Que aí não é muito válido, né? É, isso que eu Não, falo. mas O cara assim, que anotou pra Não, mas cara às fazer vezes somagem. tinha Às vezes falha na esquece. soma. Às vezes Às vezes era esquece de anotar literalmente uma um pauzinho, meio ligação. pauzinho. Eu sou professor, eu sei como é que é. De vez em quando você Exato. esquece uma É. questãozinha Exato. ali. Às vezes tem atletas que têm muitas ligações na série. E aí, às vezes, você acaba esquecendo 2 décimos, 1 décimo. Aí, por isso que a gente fica sempre atento na nota de partida. A gente nem olha tanto a nota final. A primeira coisa que a gente olha é a nota de partida. Se a nota de partida estiver certa, aí tudo bem, a É nota que nem final. banco. De vez em quando tem que dar uma olhadinha no extrato, entendeu? Porque tem sempre E aí, a primeira coisa que a gente vê é a nota Eu não de tenho partida. medo de olhar o extrato, porque normalmente está no vermelho. tem uma cobrança lá que você não sabe de onde está vindo. Aí foi ótimo isso, essa evolução, assim, pra gente é Outra muito bom. mudança grande também, na época da Luísa, não tinha tantas competições internacionais, né? Hoje em dia tem Copa do Mundo, né? É, Então, a gente assim, tem umas várias 6, etapas, 7 né? durante o ano. Você jogou várias Quantas medalhas de tinha Copa no do ano? Mundo. Eu comecei, 15, 20, alguma eu coisa já estava assim. terminando, aí teve a primeira Copa do Mundo em Bercy, lá em Paris, Sim. que era nesse estilo dessas Copas do Mundo. Me empresta aqui que eu queria mostrar uma coisa, então não sei se tem algum de Copa do Mundo aí. Só pra...
Na sua época já tinha Copa do Mundo já? Não, Tava eu já participei de Copa é? do Mundo, mas estava começando. Você participou da de São Paulo? Não, né? Não, só como comentarista, eu acho, né? Não sei. Sim. Que é isso, gente? Isso aqui Várias credenciais. Que é isso? Parece figurinha da Copa, é não, fichada, tô fichada. Escolhe aí. Olha só. Tem uns pinzinhos aí. Olha só. Você aqui é de onde? CU 88. A cara Essa aqui de é medalhinha criança. da filha. A cara de criança. Também tem o sim. brevet, né? A A gente cara de tem. criança. Tem até de... Franjinha, de tinha E franjinha. você usa tinha quantos anos? Hã? E você usa tinha quantos Seu anos? 15 anos. Comentarista aqui. Tem de tudo aí. Eu lembro desses pins que tinham antigamente. Eu não vejo mais esses Hoje em pins. dia tem também. Os atletas ficam igual loucos tocando. Tem assim, a coleção completa dos pictogramas, né? Muito eu tenho legal. um monte, eu tenho vários. Eu tenho vários filmes em casa. Pois é. Você sabe que eu vou eu trazer trabalhei pra no vocês. Comitê Olímpico, então eu fui em algumas competições. Aí a gente exato. trocava. E a gente lá, vai direto. trocando, a gente troca Muito camiseta. legal. Rio 2016 pin. aqui. Muito legal. Como é que é competir com certas celebridades do esporte? Como é que foi pra você encontrar? Quem era aquela que você se espelhava no mundo? Então, a gente fica assim babando mesmo. Eu a fico, gente quando fica eu conheci a admirando. Nádia Comaneci, É. gente, eu tava do lado da a Nádia Comaneci veio falar, nossa, eu sou sua fã. Eu falei, meu amor. Bernard teve aqui, ele falou que Minha a Nádia querida. Comaneci É. era um ícone. Não, ela é um ícone. É ainda, né? Até É. hoje. Aham. E, gente, aí eu fui fazer uma entrevista com ela. Aí eu fiquei, gente, eu tô do lado da Nádia Comaneci. Ela falando que é minha fã. Eu que sou sua fã, pelo amor Pois de é, Deus. e eu tive o privilégio de assisti-la no Maracanãzinho, fazendo uma apresentação, né? A equipe da Romênia esteve no Brasil naquela época, assim, né? Eu ficava babando, né? Nossa. A sua era qual? Era a também Nádia, né? também? Claro, mas eu tinha a Cláudia e a Tatiana como ídolos também, né? Ídolos, né? Também, digamos assim, porque elas treinaram comigo no Flamengo. A Cláudia veio da Gama Filho e a Tatiana do Tijuca, mas depois, em um dado momento, nós todas treinamos juntas lá no Flamengo. Legal. Então, É, Eu me lembro que tinha uma Chaposnikova, não tinha? Natália, Era Natália, linda, né? ela Sim. que inventou Ela, esse Era desenho, uma moreninha, né? um cabelo pretinho, É, né? é linda. Ela Ela inventou não vários- olhos clarinhos, né? Ele Olhos inventou o clarinhos. quê? Elas que inventaram os saltos. tem um elemento na paralela também que se chama Chaponikova. Chaponikova. É. E aí hoje em dia foi evoluindo, né? Agora tem É. até pirueta, É. um monte de coisa. Mas a que eu mais gostava mesmo, também veio ao Brasil, era uma russinha chamada Helena Davidov. Nossa, ela é Eu ouvi linda, esse nome linda já. fazendo Tem dois ginástica. olhinhos azuis lindos, Ah, ela achava tinha um linda ela fazendo colanzinho solo. rosa com umas estrelinhas. Ela é linda fazendo solo. Eu sou muito... Eu era muito fã, assim, quando eu entrei na ginástica, da Jade. Todo mundo falava que eu era parecida com ela. Aí eu me achava, né? Eu falava, eu sou igual a Jade. Aí eu chorei pra minha mãe mudar meu nome, que eu queria que meu nome fosse Jade Barbosa. Eu falava, mãe, por favor, eu quero que meu nome seja Jade Barbosa. Ela, para, seu nome é Flávia, vai fazer seu nome. E aí, quando eu vi a Jade pela primeira vez, eu ficava assim, meu Deus, a Jade. Aí ela falava, vamos, oi, Flávia. E eu nem falei, né? Eu só fiquei assim, ó. Aí eu saía correndo, eu nem falava. Aí depois de um tempo treinando, morei com a Jade, sou amiga da Jade, e eu falo, gente, como é que pode? Irmã a mais diferença nova, de idade é praticamente, grande, né? de você pra Jade? não? 8 anos. 8? Sim. Ela se Irmã mais aposentou? nova. irmã Não, mais a nova. gente treina hoje em dia, a gente treina junto também. Virei uma irmã mais nova, ela cuida de mim, puxa minha orelha. Qual é a expectativa de uma atleta da ginástica? Quantos anos, mais ou menos? Então, fica? eu encerrei a carreira com a idade dela, 22. Sério? Mas a Daniele tá aí até hoje também, A né? Dani tem 37, Dani Hipólito? 36. Tá Ainda competindo? tá competindo? Assim, ela não tá Treinando, competindo, treinando, né? é. Mas ela treina de vez em quando. É. Mas assim, tem a Oxana com 47. Mas assim, a média, então, evoluiu até uns 30, 30, né? pra você manter no seu auge competitivo, Uhum. assim, 30. Entendi. Aí é bom. Mas assim, vai até indo, vai até onde você aguenta. E aonde pode se começar um treino? Que locais, Rio, em geral, onde vocês procurariam um local para treinar? Porque assim, no Flamengo. Rio hoje, eu sei que o Flamengo é referência. Para desenvolvimento, sem dúvida, né? Agora, Tem a hoje em Tatiana dia, Outros tem estados muitas, têm destaque. Sim, Tatiana Figueiredo. É. Na Arena Carioca 3 tem Tem, ginástica né? de graça. Sim. Em outros estados, que outros estados têm mais Aqui no destaque? Rio? Não, no Brasil. Outros estados do aí Brasil. tem São Sul, Paulo, né? São Paulo tem Sojipa, muitos né? lugares. Porto Alegre, Sojipa e Sim. União, tem uns clubes lá, né? São Paulo tem Pinheiros, São Paulo, Pinheiros, São tem Caetano, São Bernardo. Osasco, aí tem as cidadezinhas A próximas. confederação Campinas, foi pra Sergipe, não foi? Aracaju. Aracaju, Né? sim. E isso também ajuda também É. a desenvolver também É, o esporte lá sim, no Nordeste. sim. né? Mas Sim. lá Sim. eles concentraram mais a ginástica Ginástica rítmica. rítmica, isso. É porque a presidente de lá.
Né? Não, eu acho ótimo, até para ajudar a Desenvolver. despertar, Não, com criar novas certeza. pontes dentro do Descentralizado, país. né? E já sempre teve essa divisão. São muitas ginástica. ginásticas, né? Então, tem a ginástica... Então, antigamente era ginástica olímpica. O esporte é ginástica e as modalidades são ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, ginástica aeróbica, ginástica acrobática e agora tem o Le Parcours. Isso, e tem né? ginástica para todos. A ginástica para todos, que é uma espécie de apresentação acrobática com expressão artística, etc. Sim. E que é um festival, não é uma competição de uma maneira geral. É um festival que os A grupos... gente tem até a música da CBG que canta aeróbica, rítmica, Ai, que artística, trampolim, acrobática. É meio Então, didática, né? É meio Ginástica, didática. vocês foram ginástica artística. Artística, isso. Antigamente era olímpica. Depois mudou de nome. Que época que mudou, Não, mais ou porque menos? ela foi a primeira ginástica do programa olímpico. A ginástica, então... qual é aquela ginástica? A ginástica das Olimpíadas, a ginástica olímpica. Por isso que Que aí são essas é mais os quatro identificada. aparelhos. Então, solo. ginástica artística, ela sempre foi ginástica artística no mundo. Em 1896, nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, já tinha ginástica artística masculina. Em 1924, começou a feminina. Aí, em 1984, é que veio a ginástica rítmica. Los Angeles. Isso. Exato. E em 2000, acho que foi em Atenas, Que foi de trampolim. que foi de trampolim, ou foi Sim. Sydney, agora eu não sei. Sydney 2000, na verdade. Sydney. Ah, e ainda 2000, tem a tá. ginástica Atenas de foi tumbling. 2004, né? Ainda tem tumbling. Ah, o tumbling, né? O que é tumbling? É aquela, uma passadeira gigante, mas ele não é olímpico, ele é só mundial. E é uma passadeira gigante. Os atletas vão fazendo vários mortais. Double mini, né? É Duplo isso, mini que aí eles também. vão fazendo vários mortais. Nossa, E aí incrível, no o cara... não, assim, é uma coisa mas- assim, mas- impossível. Pra mim, Então, parece, sei lá, tipo... uma mola trampolim, quase. né? Manja aquele Atari que Então, você vai... é como se fosse um solo, só que eles jogam um pouquinho mais. E aí eles acabam fazendo vários mortais, assim, eles fazem duplo esticado, quica, outros É o que eu fiz mortais. outro dia. né? E aí Lembra? no final da passadeira, pra chegar no colchão, eles fazem um triplo, um E duplo agora, com então, quádruplo. as três ginásticas do programa olímpico, então, a ginástica artística, que é feminina e masculina. A rítmica, que por enquanto é só feminina. feminina, E a... Mas tem praticante no masculino. Tem, no Japão eles são os melhores do mundo. Só não é olímpico ainda. Ainda não é olímpico, mas eles E- estão tentando. E trampolim, que também tem mista e também tem sincronizada, né? Sim. E aqui, ó, aproveitar então, fazer, Faz posso um merchan, entregar né? meu Claro, presente? Por favor. Quero à entregar esse vontade. presente para Flávia, que é o livro Zé e a Turma do Trampolim, o terceiro livro Escrito por infantil da coleção das ginásticas. Então já tem já tem a Ellen, a ginástica artística, tem a Nayumi, a ginástica Levanta um pouquinho pra rítmica, mostrar pro pessoal. e tem o Zé e o trampolim. E a turma toda do trampolim. Ele Eu já divulga, tenho os pode dois. divulgar, Eu já pode tenho os divulgar. outros dois. Agora eu vou ter o meu terceiro livro. Ah, então, ele tá Cara. tirando foto lá. Legal. Obrigada. Divulga aí, editora, fica à vontade. Ah, editora Livros Ilimitados. A autora é Luísa Parente. É. Já ouvi falar A dessa pessoa- garota A aí. história é Nossa. verídica. Ai, que legal. E o, Gente, le- e o muito legal é bom. que todos os livrinhos, no final, eles têm uns QR Codes aqui que dá para você aprofundar. Tem um pouquinho de linha do tempo, da modalidade, os principais resultados do Brasil. Ai, né? muito legal. A gente teve agora, E né? esse é o Zé, inspirado Sim. no meu filho. Ah, é? Que A gente legal, teve cara. agora a Camila, né? Que ela foi campeã pan-americana de- também. de trampolim. é verdade. Muito E a legal. Tatiana Figueiredo, que É. foi, né, a segunda ginasta brasileira aí para a Olimpíada, em 84, ela depois se firmou como treinadora do trampolim. Então, ela é É. técnica Sim. olímpica do Brasil. Atualmente? né? É? Ah, Exato. que legal. É ela que acompanhou em Tóquio, né, o Sim. time lá e tudo. Uhum. A Luísa enveredou por essa parte cultural, mas além disso, cara, joga assim em vários Então, campos, né? Ela Só se não, formou... só não joga futebol, né? Desde que se aposentou. Uma negação com bola, você não Ai, eu sei, sou mas horrível, eu também- sou horrível. Eu entendo, eu sei Tô porque nada. se aposentou. Parando voz. Você se aposentou da ginástica. E Sim. como é que surgiu as outras atividades? Porque você já foi treinadora, Ela foi comentarista. comentarista esportiva Não, na TV. treinadora eu nunca quis ser. Hum. Por quê? Eu via o trabalho que Georgette tinha comigo, eu falei, eu não quero esse trabalho pra mim, Eu não quero achar uma outra igual a mim, né? Aí eu falei assim, não, mas profissional de educação física, eu falei, não, eu gosto de trabalhar com a iniciação, é democrático você poder ensinar um rolo pra frente, quem tem medo de rolar. Então eu me identifiquei muito. E aí tive durante 20 anos o grupo Luísa Parente em escolas aqui do Rio de Você teve Janeiro. escolinha, não teve? Muitas escolas.
E fazia a Copa Luísa Parente todo ano e tal. Então, e realmente me realizei muito. E aí depois o direito era assim, não, então como profissão vou seguir o direito, tá? Mas aí toda vez que eu ia para a área da advocacia, para o direito, alguma opção, alguma oportunidade surgia para a área do esporte. Aí acabei sendo mais gestora esportiva, me firmei muito como comentarista esportiva, né? Durante muito tempo. Então, as pessoas, hoje eu entro em alguns lugares e as pessoas nem reconhecem nada. Mas aí eu abro a boca e falo alguma coisa assim, aí olham assim, essa voz. Eu conheço. Os meus cabelos não reconhecem mais, mas a voz, mentira. Você cobriu o quê? Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos? Jogos Pan-Americanos, Guadalajara, Toronto, depois Jogos Olímpicos desde de Atenas, as mulheres de Atenas na Band, depois na Record, né? Então, tive bastante experiência. E aí depois disso você foi ser auditora da Justiça... Antidopagem. Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Aí o direito me ajudou, então, bastante nisso também. Então, eu pude... Você é formada em Educação Física e Direito. Exato. E fui a primeira advogada até do Conselho Regional de Educação Física aqui do Rio de Janeiro. E, então, alguma coisa estava sempre envolvida, ou seja, mais para o esporte, ou seja, mais para o direito, mas sempre com a área esportiva. E aí, a partir daí, como membro auditora da Justiça Antidopagem, em 2017, me deu essa experiência também para poder hoje estar no cargo que eu ocupo, que é de secretária nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que tem, assim, essa objetivo e essa missão de não só, claro, cumprir os testes de antidoping, né? No caso, o teste de antidopagem, porque a gente costuma usar essa terminologia, mas principalmente, né, a educação antidopagem, baseada nos valores do esporte. Com certeza. Né? A gente teve várias palestras. É verdade. Sim. Porque deve ser um controle muito rigoroso pra vocês. A gente sempre tem, né? De 4 em 4 anos, né? A cada ciclo eles mudam a lista, né? Então a gente tem... Eles mandam pra gente primeiro. Lista de remédios. É anual, é anual a lista, mas assim, tem às vezes poucas mudanças, mas e aí a gente tem um acompanhamento, mas é assim... O atleta que tem que cuidar do que ele tá tomando. Por exemplo, se eu pedir um remédio pra dor de cabeça, eu sei que Neosaldina cai no doping. E se você me der um remédio pra dor de cabeça e eu tomar, a culpa não é sua. A culpa é minha. Eu estudo muito Isso essa lista. A responsabilidade estrita do atleta. É do atleta. Você tem que consultar o médico de vocês, então, pra tirar Exato, eles sabem todo mundo tudo. Tem que consultar o médico. Exato. Né, tomar remédio. Assim, mas você não é qualquer médico, mas mesmo né? assim, se um médico me der um remédio e ele achar... Às vezes o remédio pode vir contaminado. E aí eu posso tomar um remédio ou um suplemento e eu não posso botar a culpa no meu médico. Não foi ele que... Ele me deu o remédio, mas eu que quis tomar. Ele pode ter culpa também até, mas assim, o que ela tá querendo dizer é que assim, acima de tudo, o atleta é responsável por tudo que ele enxerga. Exato. Por tudo que é encontrado dentro do corpo dele. É exatamente. Mas aí a gente também vai pra julgamento, aí a gente explica, aí mostra, por exemplo, assim, quando a gente toma um suplemento, a gente normalmente demora um tempo pra jogar a caixa fora. Porque caso aquele suplemento esteja contaminado, a gente mostra o suplemento e eles vão examinar o suplemento, vão pegar lá todas as levas do suplemento que foram desse mês, desse ano, e vão falar, realmente, ela não se dopou, o suplemento estava contaminado. E aí a gente tem isso, e aí a gente faz, né? Todo dia a gente tem que falar onde a gente tá. Por exemplo, eu tô aqui, aí eu coloquei lá no meu aplicativo da UADA. Porque ela é do grupo-alvo de testes, da Federação Internacional de Ginástica, né? E aí eu coloco toda vez, por exemplo, eu tô aqui, aí eu botei que eu tô aqui de 8 às 10 da noite. Aí eu tô aqui com vocês. Pode chegar alguém aqui e bater e falar, oi, eu vim fazer um teste na Flávia. Assim do nada? Assim do nada, No meio de uma festa, no meio do casamento de alguém. Aí a gente ainda tem a oportunidade, assim, de poder escolher normalmente uma hora. A gente bota lá uma hora pra eles poderem vir. Mas, por exemplo, no ginásio... Dopagem é chato, né? Segunda-feira, na semana passada. Da antidopagem. Na segunda-feira, na semana passada. Da dopagem é chato. Da dopagem. 8 horas da manhã, eles estavam no ginásio. Pô, mas 8 horas é até legal, né? Porque normalmente vocês colocam 5h30 da manhã, né? Eu boto 9 horas. 9, 10 horas da noite pra falar assim, pô, que preguiça. Porque eu demoro muito pra nesse fazer campeonato xixi. pan-americano, normalmente os medalhistas também são testados, né? Era do primeiro ao 6º lugar. Tá vendo? Eram testados. Aí eu fui testada, né? Graças a Deus. Eu não reclamo, não, quando eu sou testada, porque eu conquistei um resultado. Aí até no meio da competição, meio que valida também, né? O resultado. Até no meio da competição eu falo, acho que eu não vou no banheiro agora fazer xixi. Já pensando. Porque vai, né? Que eu consigo uma medalha. Porque o teste é o xixi no potinho, né? A urina. São 90 ml.
ou Exame de também sangue. um pouco de teste Exame de de sangue. É que o exame de sangue é mais pro passaporte biológico, né? Pra mostrar que o nosso corpo tá... O que- Eu tô Tô adorando É. essa que é educação passaporte antidopagem, tá biológico? sentindo muito Vamos lá. efeito. É que, por exemplo, Maravilhosa. assim, a gente tem o nosso passaporte biológico. E aí eles têm lá, o meu sangue é assim, de 3 em 3 meses a gente faz. E aí, do nada, teve uma Ele alteração. cria um padrão, Flávia Isso. Saraiva. E a partir desse padrão, ele é acompanhado. E aí, se tem uma Qualquer alteração nesse padrão... ali, algo aí, diferente, mas, por exemplo, Inclusive- mesmo que assim... seja uma alteração boa. Não. Não, é que não tem uma alteração boa, porque o É nosso uma alteração, assim. né? É uma alteração. Mas, por exemplo, assim, teve uma alteração, mas ela não caiu no doping. Então tem alguma coisa estranha. Então aí eles vão estudar mais ainda, entendeu? Aí vai ficar mais rigoroso, a gente vai fazer mais doping. Vai ver o que tá acontecendo, o porquê do motivo do nosso corpo ter tido essa alteração. A gente com certeza injetou alguma coisa. Mas alimento em geral também pode gerar você pega na dopagem da vida. Suplementação. Existem Não, carnes mas alimentos em contaminadas, geral. né? É. Já teve casos desses de carne contaminada, mas aí são regiões, né? Tem a coisa mais propícia lá de alguma localidade Sim. peculiar, né? Mas a no gente tem que caso. tomar cuidado. Pomada. Agora Até isso. Pomada cai Hidratante, muito. shampoo, essas coisas podem gerar alteração Sim, também. podem. Por exemplo, quando a gente quer comprar um shampoo, um condicionador diferente, a gente sempre mostra pro médico. Pra ele ver o que tem, e aí ele fala, isso aqui não, esse aqui pode. É. E da minha época, que eu me lembro, acho que eu só fui testada uma vez. Foi nesses jogos de 87. Nossa, eu já fui vários. Não, e provavelmente em Havana também já. Teve uma vez que eu demorei 9 horas. Porque As horas de quê? os testes, a UADA, a Agência Mundial, só foi criada em 99. Tá muito mais rigoroso hoje em É, dia. né? É. Agora, existe também Um uma... sistema mundial, né? Existe também uma situação, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente, um atleta, né? Vai para o hospital, tem que tomar um Sim. medicamento. Mas então, aí caso você toma um medicamento, caso você tome um medicamento, Sensacional. o médico já manda um e-mail pra UADA falando que, por exemplo, assim, Pedindo autorização. pedindo dos terapeutas. autorização e tal. E aí eles já aceitam. Por exemplo, eu tenho uma TUI, porque eu tenho déficit TUI de é a atenção. sigla em inglês para AUT, autorização de uso terapêutico. Isso. Vai, Eu tenho déficit Olha de só, atenção. o próximo módulo você vai ser eu vou mediadora, falar, tá? Já fechou. Eu tá tenho aqui. déficit de atenção. E aí Vou fazer pra eu tomo CBG. um remédio que cai no doping. Italina? Isso. Italina cai no doping. Exato. Só que eu mostrei pra eles que desde Laudos da criança consulta, e etc. conversou com professores, meus treinadores mais novos. Então eles entendem que é um remédio que não vai me ajudar a competir Não vai melhor. aumentar Vai ser a performance. Não vai- bônus, só pra te manter Isso. na normalidade. É pra eu ficar igual todas as atletas. É isso aí. E aí eu sou liberada. Então, toda vez que eu vou fazer o doping, eu tenho que falar essa minha TUI. Porque se eu não falar, Aí ela- mesmo tendo autorização, vai ser como se eu tivesse caído no doping. Aí eles vão vir atrás de Aí mim. tem que provar. Vai aí ser eu- configurado um resultado analítico adverso, Exato. né? Porque consta a substância do organismo dela do teste. E sem digamos assim, Uma a justificativa. exceção, porque é uma Exato, exceção. isso. E aí, de 3 em 3 anos, ou em 4 em 4 anos, a gente Renovar. sempre pede a liberação novamente. Aí, caso eles não falam, não, agora não pode mais. Então, a gente não toma mais. Aí, eu paro de tomar. Mas eles sempre vão renovando, porque eles sabem que Tem não a condição de uso Exato. terapêutico, que é só Aí, nesse caso que é autorizado. Aí, por exemplo, eu fui no hospital e tive que fazer um exame no pé. E aí, Contraste. né? isso. E aí, eu tive reação ao contraste. E aí, eu comecei a sentir muita dor no meu tornozelo, muita dor, muita dor, muita dor. E aí, tive que inibir a metade da perna, porque tava doendo demais. E aí, era uma injeção que talvez substância, tinha né? substância que poderia cair no doping. E aí, a gente mandou um e-mail pra UADA falando e tal, e aí eles autorizaram. É assim. Mas aí, tipo, quando é uma necessidade muito grande. Mas, por exemplo, eu tô aqui com vocês, eu vou tomar uma Neosaldina? Eu não vou tomar, porque eu sei que eu posso tomar uma dipirona. Isso eu já não posso, eu Atleta sou alérgica. exemplar, hein? É. Atleta exemplar, hein, Lu? Mas não, aí- olha só. Nossa. Módulo 4 semana que vem, mas o módulo 5 a gente vai fazer com a ginástica, então, Pode tá? fazer, gente, porque a Combinado. gente sabe de tudo. A gente. Quais os medicamentos regulares que são proibidos pra vocês? Neosaldina, o que mais? Tem uma lista enorme. Então, é uma lista muito Comum, grande. dentro do comum. Ah, então, anabolizantes não podem. Não pode. Né? Antigamente- Diuréticos. Nossa, mas do de- dia a dia- Antigamente do Flex não Então, podia. hoje... Flex não Ah, então podia. deixa eu Hoje fazer em dia propaganda agora, pode. então, lá da Faça. BCD. Então, tem o Check Jogo Limpo, que é uma ferramenta que você vai no site da BCD, parceria com a Anvisa. Lá é só para consulta medicamentos. Então, você pode colocar toda a sua lista que você toma regularmente, pra você saber quanto dopado você tá ou não.
Mas na UADA também, no aplicativo? É, no Global Draw. Mas o Global Draw, ele tem medicamentos do mundo inteiro, não necessariamente brasileiros. Esse Cheque Jogo Limpo são todos os medicamentos vendidos e comercializados no Brasil, que é a Anvisa, porque todos têm que passar pela Anvisa. Então tá cruzando com o banco, né? O soro caía no doping. Mas aí a questão também de, não só da substância, também do método, porque a lista é a lista de substâncias e métodos. Então, qualquer infusão que você faça no seu organismo é acima de 100 ml, em menos de 12 horas, é método proibido. Então... Exato. Por exemplo, assim, às vezes você pode botar na articulação, mas não no ligamento. Agora o corticóide pode... precisa de não pode. Antigamente podia. Porque acaba sendo um doping, né? Autorização de uso terapêutico. Isso. E aí tem uma comissão de 21 médicos especializados em várias áreas, e a ABCD recebe, trata, verifica a documentação, se está tudo preenchido, e dá para essa comissão. No caso de atletas nacionais, atletas internacionais, como é o caso da Flávia, ela faz exatamente isso, só que junto à Federação Internacional da modalidade. Aí também tem uma comissão de autorização de uso terapêutico lá. Bacana. Muito bom. Eu lembro que para Rio 2016 montaram uma base de antidopagem. Sim. Na FLJ. Nossa, e eu sou... preocupação que tinha que fazer teste com uma frequência muito maior. Nossa, e eu sou rainha. Quando eles falam, tô com a Flávia, eles já choram, porque eu demoro muito. O meu recorde foi 9 horas. 9 horas sem conseguir urinar. Sem fazer xixi. Fiquei 9 horas. Eu não consigo, eu tenho muita vergonha. Eu ficava... E é muito apertada, eu já não dava. Pode beber um pouco de líquido, etc., mas não pode beber muito, porque senão você dilui a urina. E a urina não pode ser muito diluída. É 1.500. Só que hoje em dia, eles aceitam até 1.300. Eu acho que testando 3 vezes. De dopagem. Olha, o próximo curso é ano que vem. Gente, ó. Se aposentando aí, ó, já sabe. A agente educacional, ela já eu já tô vendo. Aí você faz 90 ml, você tem que fazer 90, o mínimo é 90 ml e o máximo 120. Aí você vai lá, tem que fazer seu xixizinho. Tá dando show, meu Deus. Aí você faz, só que eu demoro, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas até que no PAN eu fui mais rápido, eu demorei só umas 4 horas, 3 horas. 4 horas. Nossa, a moça até ficou feliz, ela falou, nossa, eu vou embora cedo. Os 2 filmes da Netflix. A minha primeira vez foi muito assim, eu falava, gente, eu tava na Olimpíada da Juventude. Tinha acabado de ganhar minha primeira medalha importante, que eu ganhei a prata no individual geral. E eu falei, gente, não sei que cheguei toda feliz, pulando. Só que na Olimpíada eles pegam na vila. Eles não pegam lá no ginásio. E eu cheguei na vila toda feliz. Quando eu cheguei, tinha uma senhorinha assim. Aí eu dei só um oi, aí ela, Flávia, aí eu, ela. Você tá no doping, eu. O que é isso? Eu nem sabia o que era. Aí chamaram um médico, menor de idade, não pode ir sozinha. Aí chamaram um médico, aí fica um profissional. O médico fica olhando a profissional. E aí eu fui lá e demorei umas 8 horas, tadinha da japonesa. Isso quantos anos você tinha? 14. Eu fico imaginando 14 anos tá no doping. Não fiz nada de errado, eu juro. Mas quando eu tinha 13 anos e fui em 87 nesse primeiro teste... E eu falei assim, meu Deus, eu tomei Redoxon. Era a vitamina C, né? Então, a gente tem medo de tudo. E aí... imaginando. Aí fala assim, os remédios que você tomou nos últimos 6 dias. Aí você fala, gente, os remédios, eu já começo a imaginar. Aí eu falo, meu Deus. Aí a gente tem que falar todos os remédios. Anticoncepcional, mas aí, como tudo. você também viu que tem toda essa equipe multidisciplinar no entorno hoje deles, né? Estão todos muito preparados, estão todos também com conhecimento, etc. E a consciência que ela demonstra aqui, né? Realmente de saber exatamente que tem que ter essa autorresponsabilidade do que está ingerindo e não é qualquer... Sabe que ela demora tanto pra assistir? Ela é de paciência. Exato. É que eu tenho que mostrar para as pessoas. É que eu falo assim, eu tô aqui para mostrar para vocês a paciência que vocês têm que ter, que eu tenho, para ir lá para onde eu morava, entendeu? Mas eles têm que ter muita paciência, viu, gente? Porque não é fácil. Eu choro, às vezes eu choro. Hoje em dia eu já não choro mais. Já me conhecem, então eu já não choro mais. Mas no começo eu chorava. Eu falava, eu não vou conseguir fazer xixi. Ela, você vai, calma, tem que relaxar. Quer que eu ligue a torneira, vai escutar o barulho d'água? É uma boa tática. Hoje em dia, como eu já conheço as mulheres, né? Aí é muito mais fácil. Aí eu já... As oficiais, porque tem que ser oficial, né? Sim, tem até a Thaís, né? Que fazia ginástica, já foi minha treinadora.
E hoje em dia Ela ela é quase íntima já, tantas vezes pois encontra. então, e aí eu falo, oi, Opa, tudo bom? vamos Como é lá que fazer você um tá? xixi, Mas vamos. tem Quem que, tem que batia? manter o profissionalismo, Não, tá? exato. Quem Aí bate tudo- recorde automaticamente vai para o antidoping? Ou... Sim, para validar também o sim. recorde também. Entendi. Recorde, medalha. E É que são os 6 normalmente eles primeiros, sempre né? pegam. Aí, isso Não, é varia que de- depende da varia. competição. Às vezes eles falam que é sorteio, mas eu acho que não é sorteio, não. Às vezes pode ser mesmo. Eu não acho que é sorteio, não. Porque eu sempre sou sorteada, gente. Só tem meu nome, deve ter lá umas 10 Flávias. Brincadeira, mas, enfim, às vezes, por exemplo, Olimpíada, é sempre do primeiro ao terceiro lugar. Nem olha pra mim que eu não sei de nada disso. É sempre do primeiro ao terceiro lugar. E no Pan-Americano foi do primeiro ao sexto. Não foi nem sorteio. Foi do primeiro ao sexto. Copa do Mundo é sorteio, realmente. Porque aí são 50 atletas. Aí eles vão lá e sorteiam o pódio, né? Aí vai uma das 3 que ficou no pódio. Uhum. Mas Muito bom. às vezes eu falo, não, tudo bem, né? Se eu tô sendo sorteada é porque eu tive algum resultado. É, Então exato. já tá bom. É. Muito Uma bom brasileira já raciocínio. foi pega no doping, teve que Mas justificar. ginástica não. Não. A Nem, gente nem internacional, assim, só uma, a Raducan, que eu me lembro. a diurético. Dai teve, mas ela já tinha parado de Ah, treinar. tá, é verdade. Mas ela já tinha parado de treinar. Daiane, você fala, Daiane dos Santos. Esse, Daiane dos Santos. Mas ela já tinha Vocês parado de falam treinar. Dai já- como se fosse, assim... uma É, que é apelidinha entre íntima, vocês, né? Lady Di. É íntima. É, Lady Di, ela competiu? É. E aí, mas ela já tinha parado de treinar já, então não tem problema. Mas assim, a ginástica é um esporte que a gente é muito limpo, a gente preserva muito essa imagem, assim. Tinha um mito, eu não sei se é verdade ou não, vocês me digam, que antigamente a União Soviética eram países que praticamente viviam no doping. Ainda tem Na muito ginástica, país eu hoje. acho que não. Eu vou proteger a ginástica, né, claro. Na ginástica, não. Os atletas são limpos, assim, porque a gente Os faz chineses muito tomam um doping. chazinho lá que eu não sei, não. A gente faz muito doping, assim. E pra burlar o sistema é muito difícil. É uma coisa, assim, quase impossível. Porque É. tem muita gente. E aí tem Hoje, todo... cada vez Por mais, exemplo, né, assim, tecnologia. a gente tem a garrafinha, né, pra deixar o xixi. E aí, depois que ela fecha, ela não abre mais. Ela é lacrada. Então, depois que você fechou ali, é só no laboratório que eles vão abrir. E aí é com uma máquina específica. Né? Aí você tem 2 potinhos, o potinho vermelho e o potinho azul. Então, Mostrar é a amostra B. É, Gente, porque eu aí não faz o sei. reteste. Eu não sei quanto tempo você ainda tem de ginástica, mas já tem um caminho Né? aí Eu depois, acho. né? Já tem É uma alguém que carreira, pode te dar uma uma carreira. Você acha que orientação. eu faço? Pensa nisso. Você tá fazendo faculdade agora, não é isso? Faço Agora não. publicidade. Você tá fazendo há um tempo já. É, né? eu já comecei algumas, nem decisa, mas agora eu me Eu achei. fico imaginando onde, em que momento você consegue fazer faculdade dentro da sua rotina. À noite, a gente termina o treino, eu já abro aqui o EAD. Às vezes, quando tem aula presencial, 7h30, ali a gente vai correndo. Mas sempre dá um jeito, né? Porque... Eu não sei. Não consigo imaginar É porque- onde você tira tempo pra poder fazer. é porque, tipo, a gente também tem que pensar no nosso futuro. Claro. Nem a gente, como a gente falou, né? A carreira acaba sendo curta, ao mesmo tempo que pode ser longa, pode ser curta também, É. né? E aí a gente fala, não, a gente tem que pensar no nosso futuro. E foi como a Luísa falou, né? Tipo, ela foi pro lado do esporte também, eu também quero ir ajudar atletas. E aí, eu não quero ser treinadora, também não. Mas eu sou pequena também, vou ficar ajudando, não. Porque tem esse aspecto também, né? De entrar e fazer a segurança. Ah. né? A Luísa entrou no esporte também. A tua família, teu avô foi É. remador. Você né? teve uma influenciazinha aí. Sim, É. sim, família de... O avô dela foi remador da seleção Tem uma brasileira. foto aí, não Tem tem? credencial dele aí também. Tem. Olha só que relíquia Foi remador do 4Com do nos Flamengo. Jogos de Berlim, que é É. 1936. Ah, o livro. Você aqui. tava lá, não tava? Esse é Eu o... me lembro. É a disso. credencial. Não, mas a credencial tá dentro. Tá dentro aqui? do livro, É? tá dentro. Vê aí. O Nelson Parente Ribeiro. Mostra aí pra câmera. Ó. Vovô Avô da Nelson. Luísa. Vovô Nelson, por tá acaso, ele vendo? também tá lá na Calçada da Fama ali, Do né? Flamengo ali, É. né? 4Com, Não por rapaz. acaso, né? Em Não Berlim, por o cara acaso, teve né? em Berlim, hein? É. Remador que da chique, seleção hein? brasileira. Então, assim, Luísa não tá no esporte por acaso aqui, Não, ó. verdade. Isso aqui é um handbook de regras de... Da programação toda só. dos Jogos Livro Olímpicos de original 36. aqui de 36, ó, que bacana. Uma relíquia. Foi uma influência muito forte. Ele traz pra algumas você. coisinhas aí, eu só trouxe uma parte, tá? Sensacional. Museu é comigo. É. Tá em casa. Mas foi uma influência muito forte pra você ser uma atleta, se tornar olímpica. Sem dúvida, porque ele fazia tanto essa parte da cultura esportiva na família que todo mundo praticou alguma coisa.
dos filhos dele, né? E aí meu pai inclui, foi jogador de futebol também um pouco, nadador, etc. Mas ele também fazia eles viajarem para assistir. Então, era essa cultura esportiva mesmo do ambiente, de viver o esporte. No ambiente, pisar no ambiente. Tanto que aí eles foram para a Olimpíada de Munique em 72 e eu também estava lá. Tanto que eu nasci em 73. Eu estava na barriga da mamãe. Grávida, ela foi já vendo a Olga Korbut lá, né? Exato, 72, exato, né? exato. Eu só fui eu mesmo. Mas começa, então, você que está começando eu comecei, agora eu tô abrindo as portas. Exato. Agora, a Flávia agora tá de olho agora nos Jogos Olímpicos de Paris, né? Daqui a 2 anos. Treinando pra caramba. Já estamos se preparando muito, muito mesmo, depois desse Pan-Americano aí, que foi uma volta muito boa pra mim. Fazia tempo que eu não competia bem, me sentindo bem, conquistei umas medalhas inéditas pro Brasil. E aí tem Copa do Mundo já daqui a 2 semanas. Foi pra Paris agora, né? Isso, E aí a gente aproveita pra treinar um pouco nos aparelhos, né? Que é diferente. A gente treina... O Brasil tem aparelhagem Spitz e na França é Geminova. Então é uma aparelhagem diferente. Né? Faz total diferença. Aí a gente vai um pouquinho antes pra treinar e depois já tem um Mundial em Liverpool, que é esse ano. Boa sorte. E já pode ser classificatório pra Paris. Então, a gente já tá querendo classificar o mais rápido possível, né? Então, a gente tá se preparando Boa de sorte. todas as formas. Obrigada. Não, e depois volte aqui, por favor, né? Pode deixar. Se Deus quiser voltar com a medalha. Traz as medalhas. Isso. Com a medalha. A gente tá no finalzinho do nosso bate-papo. E vocês querem deixar algum recado? A Luísa queria falar de uma campanha. Não, aí depois a gente grava, mas é uma campanha que pediram para a gente poder gravar em benefício uma ONG que ajuda cães e tal. Claro. Aí a gente grava isso depois, tá bom? Então, tá bom. Sim. Tá? Vocês podem, você quer falar mais alguma coisa? Porque assim, Flávia, a gente está gravando à noite, né? Flávia precisa dormir. Daqui a pouco eu tenho treino de Daqui a novo. pouco ela tem treino. É feriado e ela treina. Ela treina, treinar exatamente. amanhã. Depois 7 você me diz se horinhas. você gostou do Zé e o trampolim. Pode deixar. A Vou turma do ler. trampolim, tá? Então, Vou dar pra assim, minha filhada também, que pra ela bom. ler. Gente, quero agradecer Tá enormemente. bom, eu que agradeço. É um prazer homenagear vocês. Uhum. Nosso objetivo aqui é falar de esporte. E assim, estamos indo muito bem, né não? Muito Muito bem. Estamos representando Falamos muito bem a o esporte beça. brasileiro. Que Sim. bom. O que vocês quiserem voltar, fiquem à vontade. Vocês têm todo o espaço aqui. Lembrando que tem os perfis aí do Instagram, do YouTube. Deixa lá o comentário de vocês, deixa lá a Pode sugestão deixar. de vocês. Quiser trazer alguém pra cá também, por favor, seria ótimo pra gente. Claro. Então, de E- parabéns, né, Flavinha? Sim, espero que vocês cresçam cada vez mais. Obrigado. Tenha mais Obrigado representatividade. E Obrigado. que a gente venha das próximas vezes. A gente está muito feliz porque assim é um projeto, né, que a gente vem amadurecendo há algum tempo Por e a enquanto gente somos amadores, daqui a pouco a gente se torna conseguimos profissional. Ela pode trazer a irmã mais velha dela, Jade. Daqui a pouco Com traz certeza, Rebeca com as medalhas traz também. Rebeca, Tá. traz as conseguimos trazer meninas. assim, o legal de trabalhar com esporte é que a gente trabalha assim com os ídolos, né, com Sim. as estrelas, né, que a gente admira na televisão e está podendo conversar assim Verdade. cara a cara, assim, é muito legal. A gente agradece muito a presença de vocês, tá? Boa sorte para você. Obrigada. Boa sorte para você também. Merci, merci. Merci, Merci. Tô praticando já. Sim. E é isso aí, gente, né? Obrigada. Você quer... Eu só quero pedir, se você gostou dessa conversa, se gostou desse bate-papo, clica lá em curtir, não esquece de clicar em compartilhar, coloca seu comentário, faça suas críticas, por favor, não ofenda ninguém, chega de hater, chega, mas coloca lá seus comentários, se quiser fazer alguma pergunta lá, coloca lá, assim que elas puderem, eu passo para elas respondem, e vamos tentar propagar essa ideia de falar do esporte. Temos 2 anos aí até Paris, mas antes disso tem muita coisa a mostrar ainda, muito atleta que a gente pode trazer para cá, coloca sugestões, ajuda esse esporte, ajuda esse podcast a trazer o esporte brasileiro em alta de novo, porque eu não quero ver o Brasil só em Paris, eu quero ver o Brasil muitas outras vezes, em várias outras modalidades, em vários outros campeonatos. É Tá isso bom? aí. E aproveita também, clica lá em podiumbrasil.com.br É verdade. e você vai ver ali as mais diferentes modalidades, os resultados. A Flávia tá lá, a Luísa tá lá. Uhum. Tem mais de 50 modalidades esportivas, os resultados mais importantes nacionais, internacionais. Tá bom? Prestigia lá que vocês vão gostar. Quem gosta de esporte é um prato cheio.
Tá bom? Meninas. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, a gente está muito feliz de estar aqui, né? Poder contar um pouquinho da nossa história. Foi muito bom estar aqui, a gente riu, se divertiu. Obrigada. Muito obrigado a Gostei de vocês. vocês. Tá? Obrigado, Valeu, gente. gente. Um abraço. Até a Até próxima. próxima.